Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este, garante que nunca mais terei que parar. A Mulher da Curva. Por fim, uma das histórias de terror mais famosas da Espanha. No entanto, apesar de sua natureza sobrenatural, a Mulher da Curva não tem intenções de causar nenhum mal àqueles com quem interage, mas sim alertá-los dos riscos durante sua viagem. A versão mais conhecida remete a um motorista que voltava para casa por uma rodovia das costas del Garraf, Catalunha, em uma noite chuvosa. De repente, ele percebeu a figura de uma mulher vestindo uma camisola branca e parada na estrada. Apesar de achar estranho, resolveu dar carona. O motorista então tentou saber alguma informação da jovem sobre o motivo de estar ali, mas ela apenas desconversava. Quando chegou perto de uma curva muito fechada, a mulher o aconselhou a reduzir a velocidade e redobrar o cuidado. Percebendo o perigo do qual se livrara, o motorista agradeceu à jovem. Ela, por sua parte, somente declarou que esta era sua missão, já que tinha morrido naquela mesma curva anos atrás. Quando ele se virou para encará-la, percebeu que não tinha mais ninguém ao seu lado, embora o assento ainda estivesse molhado. A Casa das Sete Chaminés. Histórias de aparições com mulheres vestindo branco são bem comuns mundo afora. Em Madrid, existe um incidente macabro envolvendo os moradores da casa de A Casa das Sete Chaminés, localizada na Plaza del Rei. A lenda diz que uma mulher chamada Helena era casada com um capitão e habitava no local. Em um dado momento, o militar foi convocado para uma guerra e acabou morrendo em batalha. Desolada pela perda, Helena foi definhando até ser encontrada morta. Contudo, pouco tempo depois surgiram indícios de que na verdade ela havia sido assassinada, haja vista que a mulher tinha marcas de faca em seu corpo. Por algum motivo, o principal acusado de tal crime foi seu próprio pai, o qual mais tarde foi encontrado enforcado em uma viga da casa. Porém, alguns murmuravam que o homicídio poderia ter sido ordenado pelo próprio rei Filipe II, já que ela seria secretamente sua amante. No entanto, não houve possibilidade de novas investigações, pois o cadáver da moça desapareceu misteriosamente. Alguns anos depois, começaram a surgir os primeiros relatos de pessoas que afirmavam ver uma mulher vestida de branco e que caminhava no telhado da casa, presumivelmente o fantasma de Helena. A suposição ganhou ainda mais força quando um esqueleto feminino foi encontrado no final do século XIX por conta de reformas no edifício. O vilarejo excomungado. Sim, você leu certo. Não somente pessoas, mas lugares já foram excomungados pela Igreja Católica. Aliás, um lugar até onde se tem registro. Trata-se do pueblo de Trasmois, pertencente à província de Zaragoza. Um pequeno povoado com menos de 100 habitantes, porém que guarda muitos mistérios desde a Idade Média, principalmente envolvendo a possível presença de bruxas. A história de Trasmois é envolta em controvérsias sobre o que aconteceu verdadeiramente na região. Entretanto, a versão mais divulgada diz que seu castelo era um lugar de encontro para praticantes de bruxaria durante o século XIII. Devido a esta razão, a igreja local teria resolvido agir e amaldiçoar o povoado com a permissão do Papa. Por incrível que pareça, até hoje nenhum pontífice retirou esta sentença. Por outro lado, o vilarejo tem conquistado um grande interesse de entusiastas por histórias assombradas e atualmente oferece a possibilidade de visitar o infame Castelo de Trasmois e agora Museu de la Brujeria. Hospital das Cinco Chagas. Normalmente, acredita-se que locais onde abrigavam doentes ou foram palco de várias mortes conservam uma aura pesada, bem como espíritos que permanecem no recinto. Talvez esse seja o caso do atual Parlamento da Andaluzia em Sevilha e que anteriormente funcionou como um hospital.
Conhecido como Hospital das Cinco Chagas, a instituição foi erguida em 1546 e se manteve ativa como uma casa para enfermos até 1972. Mesmo após sua reestruturação, conta-se que ainda é possível avistar um fantasma específico da época do hospital rondando pelos seus corredores. O espírito em questão seria de uma freira, irmã Úrsula, que atuava como enfermeira no século XVII até ser levada pela peste. Longe de ser uma figura benevolente, é dito que esta religiosa era cruel e apreciava fazer mal àqueles à sua volta. Pior do que isso é saber, de acordo com relatos, que o espectro desta freira pode ser visto até os dias atuais. Segundo testemunhas, ela anda pelas dependências do que era o antigo hospital sempre à noite, vestindo o hábito típico e carregando um molho de chaves consigo. Cadeira do Diabo. Diz a lenda que este temido objeto pertenceu a um médico chamado Andrés de Proaza, o qual possuía a aterrorizante fama de realizar rituais malignos e feitiçaria em sua residência em Valladolid no século XVI. Quando um menino de 9 anos desapareceu nos arredores, a Inquisição bateu à sua porta e ele confessou durante interrogatório que realmente havia assassinado o garoto. No entanto, negou qualquer pacto demoníaco. Apesar disto, a confissão de Proaza revelou algo sinistro sobre sua cadeira de trabalho. É que, de acordo com o médico, ao sentar-se naquele objeto para fazer suas anotações da autópsia, ele entrava em um estado similar ao transe e experimentava diversas sensações paranormais que o concediam o conhecimento necessário para prosseguir com suas atividades. Não bastasse tal alegação, ele ainda advertiu que o móvel nefasto provocaria a morte de quem tentasse destruí-lo ou, se alguém que não fosse um médico, decidisse se sentar nele. No final, Proaza acabou por ser enforcado e seus bens foram transferidos para a Universidade de Valladolid. Curiosamente, algo bizarro se sucedeu no século XIX. Desavisado de tal lenda, um bedel da universidade estava limpando o local onde se encontrava a cadeira e resolveu descansar um pouco nela. Poucos dias depois, apareceu morto. Um segundo bedel seguiu o exemplo do primeiro e também sucumbiu ao mesmo destino. Depois destas mortes trágicas, ficou determinado que ninguém mais poderia se sentar na cadeira do diabo que atualmente está exposta no Museu de Valladolid. Havia uma cidade aparentemente tranquila, onde seus moradores levavam uma vida pacata e sem grandes acontecimentos. No entanto, por trás dessa fachada de normalidade, um assassino em série estava à solta, espalhando terror e morte por onde passava. Esse assassino era conhecido como o Espectro, devido à sua habilidade de desaparecer nas sombras e deixar poucos rastros para trás. Ele escolhia suas vítimas aleatoriamente, tornando impossível prever quem seria o próximo alvo. O Espectro tinha uma assinatura peculiar em seus crimes. Ele deixava uma marca, uma espécie de símbolo sombrio, nas cenas dos assassinatos. Essa marca era uma assustadora representação de um rosto distorcido, um lembrete sinistro de sua presença. Os moradores da cidade viviam com medo constante, trancando suas portas e evitando sair durante a noite. A polícia trabalhava incansavelmente para capturar o assassino, mas suas investigações não rendiam resultados significativos. O espectro parecia sempre um passo à frente. Uma jovem chamada Clara começou a notar um padrão nas vítimas do espectro. Ela era obcecada por histórias de serial killers e passou horas pesquisando os casos anteriores. Com sua mente afiada e determinação inabalável, ela decidiu ajudar a polícia a capturar o assassino. Clara mergulhou em uma investigação por conta própria, vasculhando jornais antigos e entrevistando sobreviventes de ataques. Ela estava determinada a encontrar qualquer pista que pudesse levar à identidade do espectro. Enquanto continuava sua busca pela verdade, Clara começou a perceber uma conexão entre as vítimas. Todas elas tinham um passado obscuro,
envolvendo segredos sombrios e pecados não confessados. O espectro parecia estar punindo aqueles que a sociedade preferia esquecer. Movida pela sede de justiça, Clara se aproximou perigosamente do espectro. Ela seguia pistas arriscadas, colocando sua própria vida em perigo. Mas ela estava determinada a parar o assassino e trazer paz à cidade atormentada. Finalmente, em uma noite sombria e chuvosa, Clara encontrou o espectro em um local abandonado. O assassino estava preparado para atacar mais uma vez, mas Clara estava pronta para enfrentá-lo. Uma batalha épica se seguiu, com Clara lutando pela sua vida e pela justiça. Ela usou sua inteligência e coragem para enfrentar o espectro, desferindo golpes decisivos e desvendando sua verdadeira identidade. Quando a polícia finalmente chegou ao local, encontraram Clara exausta e ferida, mas vitoriosa. O espectro estava capturado, sua máscara de terror desmascarada. A cidade finalmente encontrou paz, sabendo que o assassino em série que a atormentava havia sido levado à justiça. Clara se tornou uma heroína para a comunidade, sua coragem e dedicação sendo celebradas por todos. Mas, no fundo, todos sabiam que, em algum lugar, outro assassino em série poderia estar esperando nas sombras, pronto para aterrorizar novamente. Havia uma cidade pacata e aparentemente tranquila, onde a população vivia em harmonia. No entanto, sob essa fachada de normalidade, um serial killer aterrorizava os moradores, deixando um rastro de morte e medo por onde passava. Esse serial killer era conhecido como o Carniceiro. Sua identidade permanecia um mistério, assim como suas motivações macabras. Ele escolhia suas vítimas de forma aleatória, homens e mulheres de diferentes idades, sem qualquer conexão aparente entre eles. O modus operandi do carniceiro era brutal e sangrento. Ele atacava suas vítimas com extrema violência, deixando um cenário de horror e desespero. Os corpos eram encontrados mutilados e marcados por sinais macabros. A cidade caiu em um clima de pavor e desconfiança. As ruas ficaram desertas durante a noite, e as pessoas trancavam suas portas com medo de se tornarem as próximas vítimas. O carniceiro parecia sempre um passo à frente da polícia, frustrando seus esforços em capturá-lo. Entre a população aterrorizada, havia um detetive determinado chamado Lucas. Ele estava obcecado em capturar o carniceiro e trazer justiça para a cidade. Lucas mergulhou em uma investigação obscura, vasculhando evidências e estudando os padrões dos assassinatos. Conforme Lucas se aprofundava na mente doentia do serial killer, ele descobriu pistas que o levaram a acreditar que o carniceiro estava perseguindo-o. Mensagens perturbadoras eram deixadas em sua casa, e ele sentia uma presença sombria o observando constantemente. Movido por uma mistura de coragem e desespero, Lucas decidiu enfrentar o carniceiro. Em uma noite sombria e chuvosa, ele seguiu as pistas até um antigo asilo abandonado. O local estava envolto em uma aura de terror, com corredores sinistros e portas rangendo ao menor sopro de vento. Enquanto Lucas explorava o asilo, o carniceiro o observava nas sombras. Uma luta mortal se desenrolou entre os dois, com golpes brutais e a vida de Lucas pendendo por um fio. O asilo ecoava com os gritos de agonia e o som de metal cortando o ar. Quando as autoridades finalmente chegaram ao local, encontraram o asilo vazio e nenhum sinal do carniceiro. Lucas havia desaparecido, deixando apenas vestígios de sua luta contra o assassino. A cidade nunca se recuperou completamente dos horrores do carniceiro. O medo e a desconfiança persistiram, e a lenda do serial killer permaneceu como um lembrete sombrio da fragilidade da vida e da existência do mal oculto. Em uma cidade pequena e isolada, envolta em um nevoeiro denso e assustador,
um serial killer conhecido como a Sombra Noturna espalhava o terror. Seu nome era sussurrado em tom de medo, e sua identidade permanecia desconhecida para todos. A Sombra Noturna escolhia suas vítimas com precisão, caçando-as meticulosamente nas horas mais obscuras da noite. Seus crimes eram brutais e sangrentos, deixando um rastro de morte e desespero por onde passava. Ele parecia possuir uma habilidade sobrenatural de se mover nas sombras, escapando incólume de qualquer tentativa de captura. A cidade, outrora tranquila, mergulhou em um clima de pavor. As pessoas viviam trancadas em suas casas, temendo ser as próximas vítimas do serial killer. A cada sombra que se movia nas ruas vazias, o coração de todos acelerava, imaginando se era a Sombra Noturna se aproximando. A polícia lutava desesperadamente para capturar o assassino, mas todas as tentativas eram em vão. A Sombra Noturna deixava pistas enigmáticas em suas cenas de crime, desafiando as autoridades a descobrirem seu próximo movimento. O desespero crescia à medida que mais vidas eram ceifadas impiedosamente. Em meio ao caos, uma jovem corajosa chamada Carolina decidiu enfrentar a Sombra Noturna. Determinada a acabar com o reinado de terror, ela mergulhou em uma investigação perigosa, seguindo pistas obscuras e estudando os padrões dos crimes. Carolina descobriu que todas as vítimas da Sombra Noturna tinham algo em comum: um segredo sombrio enterrado no passado da cidade. Era como se o assassino estivesse vingando-se de crimes não resolvidos, trazendo à tona os pecados daqueles que pensavam ter escapado impunes. Movida pela sede de justiça, Carolina se aproximou perigosamente da identidade da Sombra Noturna. Mas, à medida que se aproximava, a ameaça se intensificava. Ela recebia ameaças anônimas, mensagens sinistras e sinais de que estava sendo perseguida. Finalmente, em uma noite de lua cheia, Carolina encontrou a Sombra Noturna em um antigo cemitério abandonado. A atmosfera era carregada de energia sombria, enquanto as lápides quebradas testemunhavam a batalha iminente. Uma luta feroz se seguiu, com Carolina lutando por sua vida e pela justiça. A Sombra Noturna era ágil e implacável, usando táticas surpreendentes para tentar eliminar Carolina. Mas ela se mostrou digna da batalha, demonstrando coragem e inteligência. No clímax do confronto, Carolina conseguiu desarmar a Sombra Noturna e entregá-lo à polícia. O silêncio pairou sobre o cemitério, enquanto o assassino era levado para a justiça. A cidade finalmente encontrou algum alívio, sabendo que o serial killer que a atormentava estava atrás das grades. No entanto, as cicatrizes emocionais permaneceriam, e a memória da Sombra Noturna assombraria a cidade para sempre. Era uma noite chuvosa e sombria em uma cidade pequena e isolada. A população vivia em constante medo de um serial killer que aterrorizava a região. Esse assassino, conhecido como o Sussurrador, ganhou esse nome devido ao seu método cruel de matar suas vítimas. O Sussurrador era mestre em se infiltrar nas vidas das pessoas, escolhendo suas vítimas cuidadosamente. Ele as estudava, conhecia seus segredos mais obscuros e, em seguida, surgia silenciosamente em suas casas, à noite, enquanto elas dormiam. Seu método de assassinato era aterrorizante. Ele sussurrava palavras perturbadoras e ameaçadoras nos ouvidos das vítimas, despertando-as em meio à noite. Paralisadas pelo medo, elas viam o sussurrador se aproximar lentamente, seu rosto oculto pelas sombras. O assassino agia com extrema violência, matando suas vítimas com golpes precisos e cruéis. Em seguida, desaparecia sem deixar rastros, como se fosse apenas um pesadelo passageiro. O terror se espalhou pela cidade. As pessoas trancavam suas portas e janelas com cuidado, temendo ser a próxima vítima do sussurrador.
Os sonhos se transformaram em pesadelos e o silêncio da noite era quebrado apenas pelos sussurros das histórias assustadoras que circulavam sobre o assassino. Enquanto o medo se alastrava, um detetive obstinado chamado Pedro dedicou-se a capturar o sussurrador. Ele mergulhou em uma investigação sombria, vasculhando arquivos antigos, entrevistando testemunhas assustadas e seguindo qualquer pista que pudesse levar ao assassino. À medida que Pedro se aproximava da identidade do sussurrador, as coisas começaram a ficar estranhas. Ele começou a receber ligações anônimas, sussurros ameaçadores em sua própria casa e a sensação constante de estar sendo observado. Decidido a enfrentar o assassino, Pedro armou uma emboscada em uma casa abandonada, onde havia suspeitas de que o sussurrador estivesse escondido. A atmosfera era carregada de tensão e expectativa enquanto Pedro esperava no escuro. De repente, um sussurro arrepiante ecoou pelos corredores, fazendo os cabelos de Pedro se arrepiarem. Ele sabia que o sussurrador estava próximo. Uma luta mortal se seguiu, com Pedro e o assassino lutando pela sobrevivência em meio às sombras distorcidas e segredos revelados. No final, Pedro emergiu vitorioso, capturando o sussurrador e trazendo um fim à onda de terror que havia assolado a cidade. A paz foi restaurada, mas as cicatrizes emocionais permaneceram nas mentes dos sobreviventes, sempre recordando os sussurros assustadores do assassino. Era uma noite chuvosa e sombria em uma pequena cidade. Enquanto a tempestade rugia lá fora, uma atmosfera de medo e tensão pairava sobre os moradores. Um serial killer conhecido como o Flagelo assombrava a região, espalhando terror e morte por onde passava. O Flagelo era uma figura enigmática, um predador cruel que escolhia suas vítimas com cuidado. Ele caçava pessoas inocentes, homens e mulheres de diferentes idades, sem deixar rastros discerníveis. Seus assassinatos eram meticulosos e sádicos. Ele usava técnicas de tortura elaboradas para prolongar o sofrimento de suas vítimas. Os corpos mutilados e marcados eram encontrados em lugares abandonados, um testemunho grotesco do poder sombrio do flagelo. O terror se espalhou rapidamente pela cidade. As pessoas trancavam suas portas e janelas, temendo serem as próximas vítimas. As ruas ficaram desertas, à medida que o medo tomava conta da vida cotidiana. Enquanto o flagelo continuava a semear o caos, um jovem corajoso chamado Miguel decidiu enfrentar o assassino. Impulsionado pelo desejo de proteger sua família e amigos, ele se dedicou a descobrir a identidade do flagelo e colocar um fim em sua onda de terror. Miguel mergulhou em uma investigação obscura, vasculhando arquivos antigos e seguindo pistas sombrias. À medida que se aprofundava na mente do assassino, ele descobriu uma conexão surpreendente entre as vítimas. Todas elas haviam cruzado o caminho do flagelo em algum momento de suas vidas. Conforme a caçada se intensificava, o flagelo percebeu que estava sendo caçado. Ele passou a perseguir Miguel, enviando mensagens ameaçadoras e deixando pistas macabras para atraí-lo ainda mais. Em uma noite sinistra, Miguel e o flagelo se confrontaram em um antigo e abandonado asilo. As sombras dançavam pelas paredes enquanto os dois se enfrentavam em uma batalha sangrenta. O ar estava impregnado com o cheiro de morte e desespero. No final, Miguel emergiu como vencedor, capturando o flagelo e trazendo um fim a seu reinado de terror. A cidade respirou aliviada, mas as cicatrizes emocionais permaneceram, lembranças eternas da presença do mal. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.